determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte. Apuração quentinha chegando com a nossa Luísa Martins. Já está lá no site da CNN Brasil. Essa decisão ela é muito importante para a relação Supremo-Congresso Nacional. A decisão, que ainda vai ser referendada pelo plenário, suspende 150, que previa a prerrogativa para qualquer cidadão brasileiro. Ou seja, segundo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, cria-se um empecilho bastante extenso para que pedidos de impeachment de ministros do Supremo sejam apresentados sucessivamente com objetivos políticos de desgaste do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, gente, a gente teve ao longo dos últimos meses inúmeros momentos de tensão na nossa política por conta disso. Vamos trazer de volta a Isabel Mega e a Larissa Rodrigues para a gente repercutir essa notícia que está chegando aqui, informando mais uma vez a apuração da nossa analista em Brasília, Luísa Martins, que traz essa informação direto lá do Supremo Tribunal Federal para a gente. Larissa, já que você foi interrompida, vou passar a palavra primeiro para você, olhando para a importância que isso tem dentro do jogo político, inclusive do bolsonarismo, que levantou com muita intensidade essa bandeira do impeachment de ministros do Supremo, né? Exatamente. A gente está até aqui lendo, né, uma decisão que saiu há pouco, a nossa Luísa Martins nos avisa aí em primeira mão, uma decisão de 71 páginas, importante a gente destacar. Estamos ainda entendendo maiores detalhes, mas tem duas coisas que eu gostaria de destacar aqui nesse momento. Primeiro, essa decisão chega pelo decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, e ela não apenas pede ali para suspender alguns trechos da lei do impeachment, que é uma lei antiga, de 1950, já havia falas anteriores do próprio Supremo da necessidade de se atualizar essa legislação, mas além de trazer ali que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com esses pedidos, ela altera, e é isso que eu queria destacar, quantos votos serão necessários dentro do Senado Federal para a aprovação de um impeachment. Ela transforma hoje a maioria simples apenas, ou seja, 41 votos dentro do Senado Federal, dos 81 senadores, já se aprova essa abertura do impeachment para 2/3 dos votos, sendo ali maioria absoluta, como mais ou menos acontece numa aprovação numa proposta de emenda constitucional, tentando igualar que isso, por ser tão grave, né, a abertura de um impeachment, não pode ter ali apenas uma maioria simples, apenas metade dos senadores votando a favor, que é preciso um quórum qualificado, já que isso já é previsto no regimento interno do Senado Federal para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Por que seria menos votos para algo tão grave como um impeachment? Outro detalhe importante, o decano, nos avisa aqui a Luísa, ele ainda impede que qualquer tipo de mérito de decisões judiciais proferidas ali por ministros do STF também seja usado como argumento para qualquer tipo de denúncia de crime de responsabilidade fiscal. Eu vou trazendo aqui, a gente já vai recebendo da nossa produção, inclusive, as primeiras manifestações, né? Obviamente que também a oposição está tentando entender como nós, o que mais tem de importante nessa decisão, mas a gente já tem, por exemplo, Jorge Seife se posicionando contrário a essa divulgação, né? Essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu estou aqui pegando só o que disse a nossa produção aqui, encontrei. Reação do Senado já. Vou abrir aspas. O Supremo não pode reescrever a Constituição nem limitar a competência do Senado, blindar ministros contra qualquer possibilidade de responsabilização, fere a separação dos poderes e enfraquece a República. Então, uma postagem ali, a primeira reação, então, de Jorge Seife, ele que é senador do PL de Santa Catarina. Enquanto a gente vai lendo aqui mais detalhes dessa decisão, como eu disse, de 71 páginas, é importante destacar que
que isso vai colocar ainda mais lenha na fogueira nessa relação com o Senado Federal, com o Congresso como um todo, que não anda fácil, nem só relação legislativo, Palácio do Planalto, mas também relação do próprio Congresso com o Supremo Tribunal Federal, que vem se dificultando nos últimos tempos por diversas decisões liminares. Há uma acusação, e eu uso esse verbo porque é de fato uma acusação, por parte do Congresso de que o Supremo estaria tentando interferir em decisões que são apenas tomadas pelo Congresso e, mais uma vez, então, o Congresso, ali em especial a oposição, acusando o Supremo de estar mudando, inclusive, o regimento interno da Casa, que prevê quórum, a necessidade, o número de votos para se aprovar a abertura e também a decisão de um impeachment contra qualquer membro ali do próprio legislativo, do próprio Palácio do Planalto, um presidente da República e, em especial, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Elisa. Então, veja que situação está acontecendo em nossa República e que demonstra que não temos mais Constituição, e sim 11 reis que fazem o que querem na República. O STF, que foi concebido como guardião da Constituição e do equilíbrio entre os poderes, parece estar agora realmente caminhando para se tornar ele mesmo o maior poder da República e com mecanismos próprios de autodefesa que praticamente blindam qualquer responsabilização. Essa recente decisão de Gilmar Mendes, suspendendo trechos da lei de impeachment de 1950 e determinando que apenas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, possa pedir o impeachment de ministros do STF, é um passo grave nessa direção e mostra que o Congresso está realmente fechado. Ele não reage. O certo é que esse país atravessa talvez aí um dos momentos institucionais mais delicados desde a redemocratização da nossa República. E um cenário de crescente polarização e desconfiança pública. Essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal têm acendido alertas sobre a erosão dos princípios fundamentais que deveriam sustentar a democracia e a separação dos poderes. A legalidade, a responsabilidade institucional e também o respeito à Constituição, que ainda parece que temos, né? E a mais recente dessas decisões, que limita o direito de denúncia contra o ministro do STF, exclusivamente, colocando aí exclusivamente para a Procuradoria-Geral da República, eleva drasticamente o quórum para o impeachment e representa, então, um marco perigoso de concentração de poder sem precedentes no âmbito do Poder Judiciário. E, é claro, ameaça a harmonia entre os poderes constituídos, que já demonstra esse desequilíbrio há algum tempo. A Constituição de 1988 estabeleceu mecanismos claros de freios e contrapesos para impedir justamente abusos de qualquer um dos poderes. E ao longo da história, esses mecanismos funcionavam como proteção contra rupturas institucionais. Entretanto, decisões recentes, várias decisões, indicam uma reinterpretação unilateral dessa rearquitetura constitucional. Entre elas, a gente pode até citar que são crescentes interferências políticas em temas eleitorais, no legislativo, a ausência de responsabilização mediante excessos reconhecidos internacionalmente e agora, como falamos, a restrição do direito de denúncia contra ministros do STF, passando aí para a PGR.
e também a elevação do quórum para a abertura de processo de impeachment. A vedação tácita do controle parlamentar também, né, sob decisões de abusos do judiciário. Agora, pensa comigo, a PGR, esse PGR que está aí, foi colocado, como muita gente sabe, por indicação de ministro do STF. E, evidentemente, que o PGR tem apenas servido aos desejos do ministro da Corte. Isso ficou notório. Como ele iria, então, impetrar um pedido de impeachment nessa condição? E outra, ficou amplamente demonstrado durante pelo menos esses 3 anos, né? Ou 2 anos que ele se encontra aí com o PGR, que ministros do STF, em muitos casos, ignoram parecer do PGR. A Constituição não concede ao STF o poder de regular quem pode ou não apresentar denúncia contra seus ministros. Este papel cabe à lei e, em última instância, ao Senado. Quando o judiciário passa a regular seu próprio julgamento, ele deixa de ser fiscalizado. Isso é muito claro. Se o único caminho para responsabilizar ministros passar para a PGR, que está politicamente influenciável, abre-se então espaço para que eventuais abusos não sejam investigados nem julgados. E o que acontece? Hoje, a previsão de um processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal está lá previsto no artigo 52 da nossa Constituição, que determina que o Senado Federal é a instância responsável por julgar ministros do Supremo Tribunal Federal em casos aí de crime de responsabilidade. E o artigo 41 diz que é permitido a todo cidadão também denunciar perante ao Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal. E também o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem aí diante aí dos artigos 39 e 40. Né? Ou seja, a Constituição está mais uma vez sendo rasgada aí diante da nossa face. E diante dessa situação, a gente se pergunta, qual então será a saída? Né? Qual será a saída? E as únicas saídas viáveis que vêm à nossa mente, que sejam aí reais, possíveis, diante de um Supremo que concentra poder e de um Senado que renuncia ao seu dever constitucional de controle, né? Aparece o quê? O Senado deveria instaurar o processo de impeachment de ministro do STF e também que poderia convocar, investigar e frear abusos. Mas a gente vê que essa luz está se apagando. E o Congresso também, eu estou dizendo aí não só o Senado, mas o Congresso, todo o Congresso, poderia alterar leis que restringem ou ampliem poderes da Corte. Contudo, o STF se mostrou hostil. Nós vimos aí, na última, que eu acho que está até tramitando lá no Congresso. Ele demonstrou essa hostilidade, já saiu aí em noticiário, a qualquer mudança que venha a acontecer. O Congresso também poderia colocar limites à judicialização da política.
Porém, o que a gente vê é que essa judicialização serve aos dois poderes. O político, quando perde no voto, aciona o STF, que aceita essa judicialização, porque te dá mais poder. Outra saída, então, sobre essa gana do STF, seria as reformas estruturais que poderiam ser feitas pelo Congresso, como uma nova composição política. Então, com essa nova composição política, que vem aí para 2026, poderia ser aprovada aí uma PEC que altere regras de indicação para o STF, constando mandato fixo para ministros. Eu coloco aí 5 ou 8 anos no mínimo, no máximo, né? No máximo. E fazer revisões de competências do Supremo Tribunal Federal, que hoje avança para todos os lados. Hoje no Supremo Tribunal Federal se fala de tudo, coloca tudo na mesa, qualquer coisinha, joguinho, sei lá, de botão, qualquer coisa que cai lá no STF, eles julgam. E sabe que isso é acumular poder, né? Fortalecer instrumentos de responsabilização também é uma saída, né? E, por fim, criar mecanismos de recall ou de revisão externa para os ministros. Essas reformas que eu estou dizendo, o recall, né? Já foram feitas em outros países, sempre para evitar que cortes supremas se tornem poderes absolutos. Porém, o Congresso não pode se acovardar. Para fazer isso, o Congresso não pode se acovardar. E o povo, é claro, que é a mola mestra aí, poderia, né, escolher bem melhor os seus representantes, principalmente aqueles que não tenham capivara solta para ser aí surpeado pelo... Todo mundo sabe, né? E se nada disso acontecer? Se nada disso que dissemos acontecesse? Ou, né? Qual pode ser, então, a saída final? Se o STF continuar ampliando seu poder e o Senado continuar omisso, a gente sabe que a ditadura do STF poderá se consolidar, porque ela já existe. Ela já existe. E essa é uma forma, esse tipo de ditadura é aí uma forma moderna de autoritarismo. Um autoritarismo onde não há tanques, né? Onde não se conquista com tanques, onde não há censura oficial, onde o fechamento do Congresso também não ocorre, onde as decisões que valem mais que leis, elas imperam, onde ministros estão lá sem responsabilização, onde as eleições são subordinadas ao judiciário e onde há um Congresso transformado em puramente espectador. Mas ainda assim, a saída a gente sabe que é o povo. Ou então, se não acordar, passar dezenas de anos como o cidadão cubano, que hoje não tem nenhuma perspectiva de sair dessa situação. Ou melhor,
a juventude lá de Cuba, a juventude, ou até mais, né? Hoje, quem tem 50 anos de idade nasceu naquela ditadura cubana e não conhece, não sabe o que é liberdade. E não precisa a gente mostrar imagens de Cuba, porque eu acho que todo mundo já sabe o que é viver numa ditadura e passar por 60, 70 anos nessa ditadura. Não tem mais como voltar. Se não houver uma reação externa para mudar aquilo ali, não volta mais a ser uma democracia. E é o que a gente não quer para o Brasil, não quer para esse país. E, infelizmente, a gente diz que é para lá que a gente está caminhando. Então, isso aqui é um alerta. Isso que o senhor ministro Gilmar Mendes está tentando fazer agora deve ser um alerta para nós brasileiros. A gente não sabe como o Senado vai atuar diante dessa situação que o Gilmar Mendes está colocando. Ele está tentando se blindar e blindar os seus colegas diante do que está acontecendo no Brasil e que está para acontecer. E a gente sabe que ano que vem, se as eleições forem limpas, eles, ou pelo menos aquele que cometer crime de responsabilidade, será então impeachmentado. Porque a gente sabe que a oposição vai ganhar o Congresso em 2026. Isso não é falácia. E eles não estariam fazendo isso agora se não fosse acontecer exatamente isso. Então, é um alerta para o cidadão que, se não abrir o olho, se isso não mudar para o ano que vem, nós teremos então aí consolidado essa ditadura do judiciário, que infelizmente também vai estar acompanhado aí pelo poder aí do presidente da República. A gente não sabe ainda quem vai ser, né? A gente não sabe como que vai ser a eleição do próximo ano, mas com certeza, se o Senado Federal não conter essa investida do STF, que está sendo protagonizado agora pelo Gilmar Mendes, nós vamos chegar consolidado em 2026 numa ditadura do STF. Então, abra um olho para isso. Ficamos por aqui.